Essa porrada que você acabou de ver nesse bebê cabeçudo e zumbi também, parece um zumbi, é do jogo ILL, ou por alguns chamado de Will. E recentemente na IGN e no canal da PlayStation saíram alguns materiais sobre esse jogo, e eu tava bem ansioso para fazer esse vídeo. Calminha aí, eu sei. Você achou que tava assistindo uns vídeos do canal do João. Sinceramente, eu não podia ficar de fora. E eu não poderia ficar de fora e dar minhas opiniões desse jogo. E sim, tem algumas coisas nesse jogo que é muito polêmica e eu gostaria de analisar cada ponto específico corretamente. Então, bora! Uma das coisas que eu acabei percebendo, e olha, mano, sinceramente eu vejo que a exposição a gráficos ultra realistas vai ser uma coisa que vai ser muito visível da virada de ano até o ano de 2030. E eu não tenho muitas expectativas para os próximos anos, afinal de contas, muitos desses jogos eu acho que as pessoas vão ser quase que incapazes de produzir. Se esse nível de surrealismo está chegando a esse ponto, eu não consigo ver um possível cenário humano onde pessoas simples vão conseguir desenvolver jogos, mesmo com a inteligência artificial que é utilizada para ter uma redução de gráfico. Eu percebo que esse tipo de coisa vai se tornar um problema para o desenvolvedor indie, muito provavelmente pela quantidade de trabalho que a memória RAM do computador vai fazer, a placa de vídeo, entre outros componentes que vão fritar no processo se você não tiver um computador dedicado. E mesmo se você usar inteligências artificiais das placas de vídeo, onde você consegue ter sim uma redução considerável no FPS, ainda assim eu acredito que até o ano de 2030 algumas coisas vão se tornar inalcançáveis para algumas pessoas que estão querendo se aventurar com o desenvolvimento de jogos ou o desenvolvimento de jogos indie. E eu não vejo muito espaço para o desenvolvedor de jogos poder criar algo no cenário onde tudo tem que ser extremamente realista e criar isso em um cenário funcional que, convenhamos, não é o cenário de muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil. Bom, mas gente, eu vim de um tempo onde os jogos não precisavam desse super realismo. Sim, aparentemente não, eu não vejo isso como uma necessidade. Até onde eu me entendo como desenvolvedor e como aspirante a apreciamento de jogos, os jogos precisavam ser divertidos, terem bons personagens, uma boa história e um bom enredo. Mas, devido às coisas que aconteceram nos últimos anos pela essa nova geração, eu não tenho muita expectativa, afinal de contas. Dito isso, sem mais delongas, bora! Hoje nós vamos analisar You, ou como eu vou apelidar aqui também, vou chamar ele de You ou You, como o próprio nome do jogo, porque eu acho que é bom chamar da maneira formal, como os criadores do jogo querem que ele seja chamado. Então eu vou chamar ele, e honrando o nome do jogo, como Aqui temos um momento de correria frenética, e sim, isso daqui me lembrou bastante as gameplays de Outlast. Não, eu nunca joguei Outlast, mas eu sempre quis ter jogado. Olhando para esse tipo de gameplay, a gente já percebe que pode sim ter momentos de frenesia onde você vai ter que correr de inimigos ou bosses que vão estar correndo atrás de você. Logo mais adiante a gente já vê uma sombra de um lobisomem se formando com flashes de luz por uma espécie de relâmpago. E rapaz, baita clichê esse, hein? Onde você vê uma silhueta se formando através de uma luz de rebatimento de raio ou algo assim. Caraca, velho. Mas continuando, você já vai pra frente e você já percebe que tem um monstro na sua frente. Você abre uma porta, como eu disse, bem parecido com Outlast. E sim, essa cena ficou muito parecida com Outlast nesse pequeno momento aí. E você já vê que o personagem já fecha a porta com uma tranca, e você já logo vê que ele acaba sendo surpreendido por um baita murrão na porta, fazendo a porta entortar, mostrando que os inimigos não estão de brincadeira nesse jogo. Ok.
Mas fora isso, dando uma continuidade aqui, eu achei interessante, mas, bom, mas até então momento, não é como se eu já tivesse visto isso aqui em alguns jogos. Por exemplo, esse jogo é único e inovador? Não. Pra dizer a verdade, eu considero esse jogo uma mistura de Outlast e The Evil Within, o primeiro e o segundo, junto com Resident Evil 7 e um pouco de Resident Evil Revelation, o primeiro, por conta de alguns aspectos de design das criaturas em si. Elas são bem características, mas é tipo reaproveitando o design de monstros que já foram feitos. Isso aqui, pra te dizer a verdade, é super realista, porque realmente, falando a verdade, você é um artista, o que você vai fazer, em vez de você querer criar um efeito novo, um modelo novo para o mercado, para apresentar ao público, cria um modelo já existente. Então foi exatamente isso que eles fizeram. Bom, por exemplo, as criaturas que aparecem no duto de ventilação, elas são muito parecidas com as criaturas que a gente vê no Resident Evil 7, onde temos os morfados que aparecem de buracos ou de mofos na parede. E ela tem uma aparência bem parecida com os morfados em alguns aspectos. Elas também parecem bastante a questão fisiológica dele, a parte anatômica, parece com as criaturas do Resident Evil Revelations, o primeiro que se passa no barco. E eu gostei de algumas coisas que são apresentadas pra gente no formato de gráficos deformados, mas ainda assim eu gostei pela parte da composição de anatomia, utilizando os rigs. Os rigs foram feitos para criar aquela aparência mais visceral, que o monstro está se formando dentro deles. Mas, como eu disse, eu já vi isso em Resident Evil 7, eu já vi isso em Resident Evil Revelations, e lá não tem muita diferença com esse jogo. Mas, como eu digo, não tem como você criar algo do zero. É melhor você reaproveitar algo que já está pronto. Bom, pelo menos é isso que eu faria. Tá, você quer um exemplo? Imagina o seguinte, não tem o Regenerator do Resident Evil 4? Tanto o do PlayStation 2, o clássico, como o do novo, do remake, o mais atual. Imagina que eu pego esse exemplo, tá bem? E pego com uma fusão, eu faço uma fusão com outro monstro que já existe. Por exemplo, os necromorfos do Dead Space 2. Em específico, se lembra daquela transição de onde o Isaac estava sendo resgatado por uma espécie de soldado / médico, e o médico acaba se transformando em um necromorfo? Pronto, eu quero que vocês olhem para essa cena e apenas imaginem. Tá bom, a razão por que eu decidi fazer esse vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo justamente por conta de um vídeo específico do canal Games Indie, onde ele fala a respeito de algumas coisas que eu achei interessante, principalmente por conta do esforço e dedicação que esse cara tá colocando no jogo. E segundo, por conta do nível de potencial gráfico que realmente, convenhamos, isso aí não é nem um pouco barato e é extremamente difícil de ser produzido. O ambiente sonoro também é uma peça central, não são apenas ruídos e trilhas de fundo. O som do jogo é sensacional, posicional e invasivo, porque Io, ao contrário de muitos jogos do gênero, não quer apenas te assustar, quer te colocar em um estado de tensão contínua, onde a antecipação é pior que susto.
E por trás desse universo grotesco está o artista russo, Oleg Vdovenko, alguém que eu acompanho desde 2018, quando ele ainda postava seus modelos 3D em ambientes experimentais e eu conheci o seu trabalho na internet através de um amigo. Oleg sempre teve uma estética muito própria, misturando decadência com surrealismo, algo entre o terror urbano pós-soviético e uma sensibilidade estética perturbadora que dava identidade às suas criações. Ele não é um programador que virou artista, ele é um artista que está tentando com todas as forças transformar a arte do horror em um game interativo. O estúdio dele, a Team Cloud Studio, surgiu pequeno nas margens da cena indie e começou buscando financeiro coletivo, e é aí que mora o detalhe que muita gente esquece, ou escolhe ignorar. Um jogo como Will, com esse nível de fidelidade visual, de engenharia física, de trabalho sonoro e construção de ambiente, simplesmente não é barato e muito menos rápido. E quando você não tem uma grande publisher bancando cada mês de desenvolvimento, é um desafio financeiro, humano e psicológico. Ainda assim, com poucos recursos, eles entregaram demonstrações técnicas inacreditáveis. O segundo ponto aqui, que eu achei até um pouco engraçado, que eu concordo bastante com ele, foi que ele falou a respeito que as pessoas não entendem praticamente quase nada do jogo e decidem dar opinião falando sobre o jogo e só criticando, xingando e apontando, sem nem sequer saber sobre as etapas e dificuldades que é produzir um jogo, ainda mais um jogo nesse nível. E não são videoclipes ou vídeos prontos para te impressionar. Há evidências reais de um sistema funcionando por trás disso. Há animações feitas com lógica procedural. E há trechos de jogabilidade crua que revelam as mecânicas em ação. Quem trabalha com game design sabe, aquilo não é uma demo falsa. Aquilo é o protótipo funcional que está sendo refinado. Mas apesar de tudo isso, apesar do esforço, da coragem, da inovação, há uma parte da comunidade que parece obcecada em derrubar o projeto. Chamam de fake, dizem que o jogo é falso, que o trailer é renderizado, que nunca vai sair, gente que nunca produziu uma cena em tempo real, que não entende o que é baking de textura, simulação de partícula ou rigging avançado, mas se sente com o direito de apontar o dedo e declarar sentença a um jogo formidável igual a esse. E aqui entra a parte que me incomoda e talvez você também, porque não é só sobre eu, é sobre um comportamento tóxico que vem se espalhando entre fãs que eu não entendo o porquê. A intolerância ao processo criativo, um desprezo quase automático por qualquer coisa que não esteja pronta, finalizada ou comercializada, como se criar um jogo fosse apertar um botão e esperar renderizar, como se toda a cadeia de produção, testes, bugs, reworks e incertezas simplesmente não existissem. E eu, como um artista 3D, eu te digo com tranquilidade, só um ambiente como o de Will, com toda a iluminação dinâmica, destruição parcial e assets integrados com partículas e físicas já poderiam consumir meses de produção. E agora, imagine algo dessa larga escala, dezenas de ambientes, dezenas de criaturas, mecânicas únicas, sistemas de combates próprios e otimização múltiplas para plataformas, para que nada dê defeito. Tudo com trabalho em excesso. Por isso que eu vos digo, meus amigos, Will é ousado e justamente por isso que está demorando. Não há pressa quando se busca a excelência. Oleg está criando uma obra que não se encaixa nas convenções. Não está tentando ser mais um Resident Evil. Eu gostaria agora de complementar e dizer mais detalhes sobre o jogo Will, mas infelizmente eu acho que o vídeo deve estar extenso demais e eu decidi fazer um vídeo à parte, separado, para poder dar mais detalhes e falar a respeito de cada aspecto desse jogo com vocês com mais calma. E sim, eu tô também desenvolvendo o meu próprio jogo com o meu personagem original, John Metal, que se passa num universo muito parecido com o universo de Star vs As Forças das Trevas, que é a minha série de desenho animado que eu desisti ou parcialmente dei uma pausa porque não dá para trabalhar com animação sem nenhum tipo de investimento. Então eu decidi trabalhar com desenvolvimento de jogos porque você pode começar com uma coisa básica no início de projeto e você já vai ter uma base para poder levar o seu trabalho adiante. Você vai ter um começo, meio e fim, e ao longo do desenvolvimento, por também estar trabalhando com 3D, que sim, o jogo que eu quero fazer é em 3D, e utilizando a Unity 2017, eu tô querendo o meu jogo ter com uma forte base e inspiração Devil May Cry DMC e The Evil is Fan, o primeiro. E sim, eu tô querendo me organizar para poder desenvolver esse jogo, e por isso que eu decidi
fazer a análise desse vídeo sobre o Wii U e um vídeo separado, aonde também falo a respeito de algumas coisas que eu estarei desenvolvendo no meu jogo e coisas que eu achei interessante no jogo do Wii U, no vídeo separado, e eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Bom, obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.